Oi, gente. Então, vamos começar a nossa palestra aqui sobre protocolos de biossegurança, a importância para impedir um novo fechamento do comércio potiguar. E a gente trouxe esse tema porque é um tema muito interessante, né, para o contexto, para o panorama que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente achou que é um assunto de extrema relevância para a gente. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Laura. Eu sou 90% técnica em mineração pelo IFRN, graduanda em farmácia pela UFRN e também sou assessora de projetos da Cápsula Júnior. Oi, gente, meu nome é Manuela, eu também sou graduanda de farmácia, estou no sétimo período e sou diretora de marketing da Cápsula. E a Cápsula Júnior, né, é uma empresa júnior de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nós somos especializados em serviços para a área farmacêutica. A nossa missão é justamente despertar o espírito empreendedor nos estudantes de farmácia, impactando positivamente o mercado com soluções inovadoras. Então, 2020, pandemia mundial, o novo coronavírus. Então, 2020 foi um ano que surpreendeu ao mundo, surpreendeu o Brasil, justamente porque para nós brasileiros, principalmente, a pandemia, ela se resumia a um capítulo de um livro que a gente estuda, mas que a gente não necessariamente viveu. E justamente por isso, a gente já havia estudado, a gente sabia como era, mas na prática é totalmente diferente. Em questão disso, a gente passou por dificuldades, a gente teve que rever nossos hábitos, principalmente a nossa cultura. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas a gente teve que mudar drasticamente como a gente fazia as coisas, como a gente se comportava, a nossa rotina, tudo isso foi mudado. Nós fomos impressionados pela pandemia. O mundo também se abalou muito pela situação que a gente está vivendo hoje. Então, em decorrência da pandemia, nós tivemos três grandes crises e ainda temos, né? Que é a questão da crise de saúde, a crise social e a crise econômica. Querendo ou não, essas três acabam estando interligadas entre si. Em razão disso, a crise econômica ela foi mais aparente por causa do fechamento dos estabelecimentos e tudo isso impactou negativamente na economia do Rio Grande do Norte, né? E do mundo, do Brasil. A questão da crise social ela foi ainda mais enfatizada, porque muito se fala que estamos no mesmo barco, mas a gente sabe que alguns estão no iate, outros estão num bote, e que tudo isso ele atenuou as desigualdades sociais do Brasil, que já eram aparentes, mas que agora elas estão se destacando em razão do tratamento e tal do coronavírus. Então, todo esse impacto negativo, né, o Brasil sofreu a questão da crise social, a questão da crise econômica e também a questão da crise da saúde. Trouxemos esse dado, que foi muito recente também, foi do final de agosto, e que a nível de mundo, a gente tem quase 22 milhões e 500 mil infectados, né, casos que já foram confirmados. A nível de morte, a gente está quase nos 800 mil, que é um dado extremamente trágico e triste para a nossa realidade. Infelizmente, o Brasil, né, ele está em segundo lugar no ranking dos mais contaminados. A gente está hoje com quase 3 milhões e 500 casos, que é um valor extremamente alarmante. Embora a gente tenha recuperado muitos também, a gente está com um número muito alto de mortes. A gente está com mais de 100 mil mortes hoje. Isso é muito grave, é muito trágico para nós aqui. Então, a questão da cultura do Brasil, o brasileiro, a sociedade brasileira é um povo muito caloroso, é um povo que gosta de gente, gente que gosta de gente. Então, gosta de estar perto, gosta de abraçar, gosta de apertar as mãos. E em razão disso, a gente estranhou muito a questão da pandemia, a questão do distanciamento social, de chegar uma pessoa que você conhece, que você gosta muito, e você não poder abraçá-la. A gente teve que romper muito com essa nossa cultura de gostar de calor humano e foi algo que causou muito estranhamento em nós, né? Algo que também nos impactou de certa forma. Eu trouxe também aqui uma questão bem comparativa, mas que também é muito triste, né? Se a gente pegasse esses 100 mil mortos, as sepulturas desses 100 mil mortos, e eles estivessem em São Paulo, como ia ser? Então, para quem já visitou São Paulo, provavelmente conhece a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma avenida grandiosa, né, algo muito grande,
E aí a gente comparando as 100 mil sepulturas com a Avenida Paulista, dá uma diferença gritante. Como a gente está vendo na imagem, né? A Avenida Paulista ela tem 88 mil metros quadrados aproximadamente. Se a gente colocasse essas sepulturas na Avenida Paulista, a gente teria uma área de 351 mil metros quadrados. Então a gente vê a diferença que essas sepulturas elas estariam passando da área estimada da Avenida Paulista, que é algo muito triste, é algo muito trágico para a nossa realidade, do nosso panorama atual. Bom, a Ana Laura falou um pouquinho, né, da situação que está ocorrendo no Brasil e agora indo para o contexto estadual, né, falando um pouquinho da situação do Rio Grande do Norte. Até agosto foram confirmados quase 60 mil casos de Covid-19 aqui no estado e mais de 2 mil mortes. Então, assim, eu tenho certeza que vocês ou já pegaram Covid ou conhecem alguém que já pegou, né? Infelizmente, talvez conheçam até um conhecido que tenha falecido por causa da doença. Então, realmente é uma crise que a gente está passando, né? Uma crise na saúde e é algo que a gente não pode levar como se fosse besteira, né? É algo gigantesco. Então, a gente tem que ter esse cuidado e todo cuidado é pouco, né? Basicamente. Pode passar, na hora. Aqui a gente trouxe algumas manchetes, né, que mostram a crise econômica que a gente está passando. Como foi dito anteriormente, não é apenas uma crise social, não é apenas uma crise da saúde, é uma crise econômica. Então, nessa manchete que mostra que atividades econômicas do Rio Grande do Norte tiveram queda de 25% e 100 milhões de reais deixaram de circular diariamente. Além disso, outra manchete mostra, né, que mais de 700 mil empresas que fecharam as portas não vão reabrir após o fim da pandemia. Então, é muito importante a gente levar em consideração esses dados para entender o contexto que a gente está inserido atualmente. O comércio é muito importante para o nosso estado, para a economia, ele gera atividade, ele gera empregos, então, assim, ele sustenta famílias. Então, é muito importante que ele continue acontecendo e ele se mantenha aberto. Passando. Aqui a gente trouxe algumas imagens, né, que circularam na internet logo depois da abertura dos comércios, acho que foi no mesmo dia, ou pelo menos na mesma semana, e eu tenho certeza que todos vocês viram esse vídeo, né, de Ponta Negra, que estava circulando aí nas redes sociais, que é realmente uma aglomeração gigantesca. Muita gente, muitas pessoas sem máscara, sem respeitar o distanciamento de 1,5 metro, né, que é solicitado para evitar o contágio. No Alecrim tinham filas gigantescas para lojas de roupa, de maquiagem, enfim, itens que nem são tão essenciais assim nesse momento, né? Então, isso assim era meio esperado, já que brasileiro, como a Ana Laura falou, é bem caloroso, ele gosta de ver gente, gosta de farrear, mas, de certa forma, começa a ser uma certa irresponsabilidade, né? Quando a gente nós colocamos em risco e colocamos outras pessoas em risco. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e não significa que só porque o comércio abriu que o cuidado tem que acabar, que a gente está seguro que está tudo bem. Não é bem assim, né? Na verdade, o trânsito de pessoas aumentou, então esse cuidado tem que ser redobrado para realmente que isso não aconteça novamente, os comércios não fechem novamente. Pode passar. Aqui a gente trouxe outras manchetes que corroboram, né, o que eu acabei de dizer, mas, primeiramente, né, que Palmas tem um aumento no caso de coronavírus desde a reabertura do comércio. Seul, na Coreia do Sul, recua e ordena refechamento de bares após 40 novos casos de Covid-19. E a gente achou essa matéria muito interessante porque teve o refechamento depois de 40 novos casos, né? A gente está tendo muito mais do que isso diariamente aqui no estado, aqui no país. Então, tem que ter esse cuidado. Além disso, né, o coronavírus, né? Estados americanos voltam atrás sobre a reabertura do comércio após o aumento de casos, e também, né, o aumento de casos de Covid-19 no Brasil está atrelado à reabertura do comércio. Então, como eu disse, isso só corrobora o que a gente acabou de dizer, né? Que com a abertura do comércio não significa que só porque abriu está tudo ok. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa consciência, né, do que está acontecendo. E, assim, porque a gente trouxe todos esses dados, né? Pode passar na hora. Basicamente, a gente trouxe esses dados para ressaltar a importância de medidas para evitar o novo fechamento do comércio. Eu tenho certeza que, se vocês não sofreram na própria pele, né, a questão das mazelas que vieram com o fechamento do comércio, provavelmente tem algum amigo, algum familiar que acabou sofrendo bastante. Eu tenho, a Laura também tem.
Então, assim, é uma realidade muito complicada. E eu tenho certeza que se você não passou por isso, não quer arriscar, né? E entrar naquele número de 700 mil empresas que fecharam e não vão estar reabrindo. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse cuidado e adotar essas medidas, né? E como eu posso ajudar? Pode passar na hora. Um dos métodos que você pode adotar, né, para fazer sua parte, seria a adoção dos protocolos de biossegurança para os seus estabelecimentos. Esses protocolos de biossegurança têm embasamento científico, são de referências bibliográficas confiáveis. Então, na internet o que a gente mais vê é fake news, notícias que a gente não sabe se é verdade ou não, notícias contraditórias. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com novas informações que a gente não sabe se realmente pode confiar. Então, os protocolos são feitos realmente com embasamento científico, por isso que são muito importantes serem estabelecidos no seu estabelecimento, né? E o que eu devo ter nesse protocolo, quais protocolos que eu devo adotar? A gente trouxe aqui alguns que são essenciais você ter no seu estabelecimento para garantir a segurança dos seus clientes e dos seus funcionários. Entre eles seria a medida de prevenção para cliente. Então, assim, como o cliente deve agir na sua loja, no seu estabelecimento? Ele tem que usar máscara, ele pode ficar encostado na bancada e várias outras medidas que devem ser tomadas também em relação à higienização de superfície. A gente sabe que o vírus sobrevive em várias superfícies: madeira, vidro, plástico, aço. Em algumas ele sobrevive mais tempo do que em outras, e a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter a limpeza, tem que ter a desinfecção, tem que ter a higienização dessas superfícies para evitar a contaminação, né? Porque se não pegar Covid de uma pessoa para outra, né, o contato direto pode sim pegar da superfície, então tem que ter esse cuidado. Além disso, as medidas de prevenção para os funcionários. Então, os funcionários têm que saber como se portar, tanto frente a clientes, tanto uns com os outros, quanto na rotina de trabalho. Isso é muito importante. Existem atividades que são feitas no trabalho, né, que devem ter esse cuidado a mais. Então, é muito importante que tenham essas medidas de prevenção, porque não apenas temos que zelar pela saúde dos clientes, mas também dos nossos funcionários, né? E outra medida que a gente colocou também, que é de extrema importância, ainda mais hoje em dia, é a higienização de delivery. Se você não pedir online, provavelmente está pedindo agora, né? Todo mundo está começando a pedir online, até porque a gente está ficando em isolamento, a gente evita sair de casa, então está sendo meio que essencial nos dias de hoje. E é importante a gente pensar que o motoboy, ele entra em contato com dezenas de pessoas diariamente. Então, pensa só, um motoboy entra em contato com uma pessoa que está contaminada e ele acaba passando, né, o Covid para essas dezenas de pessoas no mesmo dia e outras dezenas nos outros dias, até que ele perceber, né, começar a ser sintomático e perceber que está com a doença, ou até mesmo se ele estiver assintomático, ele vai ficar passando e não vai nem perceber. Então, isso tudo poderia ser evitado se ele tomasse as medidas realmente de prevenção para que isso não acontecesse, né? Então, zelar pela saúde dele, quanto também pela saúde dos clientes. Pode passar, não. Justamente. Então, a questão dos protocolos de biossegurança, né? Trouxemos agora mais protocolos. E o primeiro que eu vou falar é a questão dos saneantes, que engloba toda a parte de preparação, ou seja, as proporções da substância, do composto, que você vai estar utilizando para fazer a limpeza. Porque de nada adianta fazer uma limpeza de 30 em 30 minutos se essa limpeza ela não é eficaz. Se eu estiver limpando com algo que não foi diluído de forma correta. Então, essa questão dos saneantes, eu tenho que estar com ela bem definida, bem organizada, para que eu possa diluir o composto da forma mais eficaz e que eu possa não apenas limpar, mas desinfectar as superfícies, como o Manu bem disse. A questão das superfícies, alguns ficam mais e outros ficam menos. Justamente por essa questão, a gente tem que garantir que essa desinfecção está sendo eficaz, que ela está sendo executada de maneira correta. E é por isso que é tão importante a questão dos saneantes. Outro ponto muito importante de salientar é a questão do gerenciamento de resíduos sólidos. O brasileiro nunca teve um olhar muito atencioso, né, para essa questão, mas com o crescimento populacional, industrialização e a própria poluição, o brasileiro passou a olhar um pouco mais para esse gerenciamento de resíduo sólido urbano. Então, assim, antes a grande preocupação na questão do lixo era justamente animais que poderiam contaminar, barata, rato e tal. Esses animais. Hoje em dia a gente tem algo muito mais sério,
a gente tem a questão do coronavírus, né? A questão da infecção que pode acontecer, a contaminação. E aí eu vou dar um exemplo bem básico, vai ser super fácil de entender. E assim, vamos supor que eu moro num condomínio e eu estou infectada. Estou infectada e gero meu lixinho, tranquilo. E vou jogar esse lixo fora. Vamos supor que em cada andar do meu condomínio tenha um lixeiro. Esse lixeiro para as pessoas do andar. Ok. E aí eu vou colocar o meu lixo infectado naquela mesma. Vou colocar esse lixo no mesmo canto que estão outros lixos. E aí, essa questão do meu lixo infectado, se eu não fizer a limpeza dele, pelo menos por fora, eu vou estar contaminando outros sacos de lixo. Quando eu estou contaminando esses outros sacos de lixo, eu estou colocando tanto os moradores do meu condomínio numa vulnerabilidade, né? Eles vão estar mais vulneráveis a essa contaminação, quanto também, por exemplo, os funcionários da urbana. Quando eles recolherem esse lixo, um lixo que já vai ter já vai ter entrado em contato com outros lixos, ele vai facilitar essa contaminação. E aí o funcionário vai lá, vai pegar, por um descuido, talvez coloque a mão na boca, e aí? O que é que a gente faz? Infectou. Então, assim, toda essa questão do gerenciamento é muito importante, pré e pós. Para a questão tanto de, por exemplo, no caso de condomínios, de outros moradores, quanto pelos próprios funcionários que vão estar recolhendo esse lixo. Um ponto muito importante também salientar é a questão do encaminhamento de colaboradores sintomáticos. Muitos empresários, proprietários e tal, eles se viram sem norte nessa questão, porque mesmo a gente tomando todos os cuidados necessários com os funcionários, com os clientes, tudo isso a gente não consegue reduzir a chance de contaminação a 0%. Então, assim, mesmo tomando todos os cuidados, e que todo cuidado é pouco, como o Manu bem disse, a gente não consegue reduzir a zero. Mesmo assim, a gente não consegue. E por causa disso, pode ser que algum funcionário ele tenha sido contaminado por um cliente, por exemplo. E aí toda essa questão, né, esse protocolo, ele vai trazer esse norte, essa direção, essa orientação para o empresário, para o proprietário da empresa, para que ele consiga direcionar esses colaboradores que estão com os sintomas para que tenham um tratamento correto, para que tenham um encaminhamento correto. Ou seja, de como agir de maneira eficaz, de maneira correta diante dessa situação. Outro ponto de extrema importância é a questão da higienização geral do estabelecimento. Justamente, algumas superfícies o vírus consegue ficar mais tempo vivo do que em outras. Não é só superfície, não é só vidraria, não é só madeira, por exemplo. A gente vai ter também um espaço muito grande no estabelecimento. A gente vai ter gente entrando, gente saindo, gente que foi de ônibus, gente que foi de Uber, gente que foi de carro. A gente vai ter uma variedade de pessoas entrando e que mesmo com os cuidados a gente sabe que, por exemplo, os pés, as mãos, tudo isso as pessoas vão estar em contato nesse ambiente e provavelmente eles podem estar passando. E aí, por causa disso, é tão importante a higienização geral. Não só das superfícies, mas também uma higienização geral do estabelecimento. Então, e você vai me perguntar, Ana Laura, quais são as vantagens de ter esse protocolo? Bom, nossos protocolos, eles trabalham com recomendação, com embasamento científico. Como o Manu também já falou, a questão da internet, felizmente ou infelizmente, a gente tem muito acesso à informação, e essas informações a gente é bombardeado de uma forma que a gente não sabe o que é verdadeiro e o que é fake news, o que é falso. E assim, o grande problema é que a gente tem muito conteúdo, mas que muitas vezes a gente não consegue filtrar esse conteúdo. E aí, esses protocolos, eles trabalham justamente com estudos que foram feitos, que foram comprovados, para que a gente tenha um cuidado especial, um cuidado com recomendação correta. Outro ponto muito bacana é a questão dos clientes e funcionários. Eles vão se sentir seguros no seu estabelecimento, no seu ambiente, justamente porque ele vai ver que você está se preocupando com isso. Você está lá prezando pela vida, não é simplesmente um protocolo. É um protocolo de cuidado à vida, de preservação da saúde e até da própria sociedade. Então, assim, todo esse protocolo ele vai trazer
a segurança para o cliente, para o funcionário, inclusive para o proprietário. Outro ponto muito importante é a questão da personalização de serviço, ou seja, a gente adapta de acordo com a necessidade do estabelecimento. Quando eu digo isso, eu falo a respeito de espaço, de metros quadrados, do que tem, do que não tem, de imóvel. Tudo isso é levado em conta para o desenvolvimento, por isso que ele é personalizado. E assim, o ponto para mim mais importante de todos é que você vai estar fazendo a sua parte. Você vai estar fazendo a sua parte enquanto pessoa, enquanto cidadão, você vai estar prezando pela vida de outras pessoas. A gente sabe que tem muita gente que está ainda levando isso na brincadeira, mas você vai estar lá fazendo a sua parte no seu estabelecimento, vai estar fazendo a sua parte de preservar a vida, preservar a integridade, e tudo isso ele vai ajudar com a diminuição, né? Ele vai ajudar a diminuir a chance de contaminação e, consequentemente, a gente vai ter uma dificuldade maior caso, por exemplo, o governo do estado pense num novo fechamento. Então, assim, com toda essa preservação, vai ser muito mais difícil que haja um novo fechamento. E aí você vai me perguntar, mas é só estabelecimento comercial? Não, não é estabelecimento comercial apenas. A gente também tem a questão residencial, né? Estabelecimentos residenciais. A gente tem a questão das academias, por exemplo, escolas. E a gente está trabalhando com tudo isso para que a gente consiga, junto, combater o coronavírus. E assim, embora tenhamos um padrão de rigidez desses protocolos, a gente vê também que existem lugares onde a chance de contaminação é muito maior. Por exemplo, os bares, as academias, e por causa disso a gente consegue tornar essas normas, né, a sua incorporação ainda mais severa, para que isso dificulte ainda mais as chances. Então, assim, é um serviço muito completo, é um serviço que ele visa pela integridade, pela saúde, pela segurança, e é algo muito importante nessa pandemia, nesse contexto que a gente está vivendo, nesse panorama tão difícil. A apresentação foi essa, a palestra foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Tem o número do WhatsApp, o Instagram da Cápsula está aí também, o nosso e-mail e o nosso Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto realmente consideramos muito relevante para o nosso contexto e espero que todos estejam se cuidando em casa. Foi tudo isso, gente. Muito obrigada.